Ainda que pareça incrível, e isto parece incrível mesmo, eu fui uma linda criança loura. Eu fui um garoto saído, falante, e as moças adoravam me carregar no colo e me beijar em Atibaia. Depois o tempo foi passando e eu tinha que... Todo mundo mandava as famílias do interior, como a minha, mandava os filhos aqui para São Paulo, ou para o Colégio Arquidiocesano, para o Coração de Jesus, que eram os principais colégios onde eles mandavam as famílias. Então, dos irmãos, eu devia vir também para um colégio interno, porque os outros todos estavam em colégio interno. E os meus irmãos, Alcio, a Neve e Célia. E acontece o seguinte, como eu era um garoto muito saído, uma ocasião tinha um Martins e tinha menina que eram ídolos da família, tinha um Martins, era irmão de Vó Chiquinha. Eles chegaram lá em Atibaia e eu subi numa cadeira, tinha até uns 7 anos, subi numa cadeira e fiz um discurso de saudação para eles. Aí eles ficaram entusiasmadíssimos e tia menina se apaixonou por mim na mesma hora. E ficou encantada comigo, ficou minha... E quando chegou na hora de eu vir para São Paulo, nada de colégio interno, vem aqui para minha casa, fica aqui. E fui para a casa de tia menina e tio Martins, e dali só saí para me casar nas vésperas de completar 30 anos. Então foi uma época muito feliz, muito agradável. E tenho amigos queridíssimos, que eu encontrei alguns depois na vida, como o Bianco, que depois foi trabalhar no meu escritório, e depois de ver, ele foi para a Força Pública, era coronel da Força Pública, e resolveu fazer um curso de Direito. E fez o curso de Direito, e foi se encostar no meu escritório, e eu tive grande alegria de recebê-lo lá. E outros amigos queridos, Albino Teixeira Pinheiro, que era um amigo queridíssimo. Afinal das contas, no fim do curso, eu comecei a me interessar muito por literatura. E eu estava sob influência, uma influência muito boa, que foi o meu amigo Baby, Aldo Augusto de Souza Lima, que foi muita gente brigava com ele, coisa. Mas o Aldo era um sujeito de uma inteligência extraordinária, era interessado em arte, informado em arte, era filho do seu Ziquito, que era professor de música, foi professor de música de mamãe. Então era uma disputa que havia. Ele vivia muito na chácara também, ele era sobrinho de tia menina, ele vivia muito na chácara e tínhamos muito contato, tínhamos muita convivência. E depois dali fui fazer o cursinho para me preparar para a faculdade. Foi o melhor cursinho que eu conheço, foi o cursinho Bandeirantes. Professores ótimos, e o professor de literatura era ótimo também, interessantíssimo. Então, nessa ocasião, eu formei novas amizades que perduraram até o fim da vida, até morrerem. Era o Cardarelli e o Cordaro. O José Cordaro Júnior, um amigo tão querido. Então, o Cordaro e o Baby liam muito, e eu lia muito. Enfim, líamos todos esses autores da época, os realistas, líamos poesia, era o Bilac. Eu decorei uma quantidade enorme de poesias de Castro Alves, era impressionante. Eu era bem jovem, eu sabia decor o Navio Negreiro, o Vozes da África, o Pedro Ivo, poesias enormes de Castro Alves. Mas era o espírito revolucionário do Castro Alves que me empolgava. Eu achava uma coisa extraordinária. E isso me influenciou muito, inclusive. A faculdade era um ambiente de entusiasmo. Era um sonho que todo jovem tinha, os que tinham tendência para isso, como eu. Era um sonho que se tinha, entrar para a faculdade de Direito. Entrar para a faculdade de Direito, lá em São Francisco, a faculdade da UFRJ,
já era da USP aí, porque foi fundada a USP nessa época, mais ou menos. E a faculdade, quando nós entramos para o pré-jurídico, estava ainda em obras. Isto era 1939 e 40, eu fiz os 2 anos do pré-jurídico, fui muito bem, professores excelentes. E aí já era nosso colega Lígia Fagundes, era uma porção de bons amigos, pessoas importantes, o Chagas, que foi governador do Piauí, e uma porção de gente. Os estudantes de São Paulo, seguindo uma tradição de muitos anos, eram lutadores, eram libertários, eram amigos da liberdade, da justiça, da democracia, e não se conformavam com o regime do Getúlio Vargas, que era uma ditadura tremenda. Então, a vida na faculdade era uma luta permanente contra o Getúlio. E nessas lutas, nessas coisas, muitas vezes fomos presos. Eu fui preso mais de uma vez com cabeça até arrebentada, com cabeça que tinha levado coronhada. Então veio a época do Ponto Chique. O Ponto Chique era o primeiro distribuidor da noite paulistana. Então todos iam para o Ponto Chique tomar chopp. Tomava-se 2, 3 ou 4 chopps, sei lá quantos, comia-se aquele mexidinho que eles tinham lá e comia-se um bauru, que tinha sido criado por um estudante de direito anterior a mim, na minha época, e o sanduíche bauru. Comia-se uns bauru, 1 ou 2, e dali cada um tomava o seu rumo. Uns iam para o cabaré tal, outros iam para o cabaré outros iam para a boate, outros não iam para lugar nenhum, iam para casa dormir, mas a maior parte ficava pela noite. E eu era um apaixonado pela noite paulistana, era apaixonado pela neblina de São Paulo. Mas então a nossa luta era uma luta séria. Nós amávamos a democracia, amávamos a liberdade e amávamos as tradições daquela academia. E respeitávamos aquilo e queríamos manter a qualquer preço. Daí nossa luta tremenda contra o Getúlio, incansável. Fazíamos passeata, apanhávamos, éramos atropelados pela polícia. Era até um hábito que a gente foi adquirindo alguns. Cada vez que você ia fazer um discurso, por exemplo, uma vez que eu saudei o Jorge Amado, que a gente tinha acabado de chegar da Rússia, e foi fazer uma visita à faculdade, e nós fizemos uma homenagem a ele, e eu fui encarregado pela Associação Rui Barbosa, que era lá da faculdade, de saudar o Jorge Amado. Mas como pelos precedentes, a gente já ia fazer o discurso, a gente se ia falar, a gente já ia com calça de pijama, a gente levava escova de dente no bolso e um par de meia sobressalente no bolso da calça. Então isso tudo era uma praxe porque a gente acabava preso mesmo. Então a gente já ia prevenido para a coisa. E, afinal das contas, quando eu já estava no 4º ano da faculdade, veio a convocação. Então fomos convocados, alguns alunos da faculdade, no mesmo edital de convocação. Nós fomos à Praça da Sé em massa, num comício monstro na Praça da Sé, um comício enorme que nós fizemos lá, e de lá decidiu-se mandar um telegrama para o presidente da República, o Getúlio Vargas, pedindo que declarasse guerra ao eixo, que não era possível continuar essa situação. Então, pedindo a suprema mercê de morrer pela pátria. E o Wilson Raal falou e pediu a suprema mercê de morrer pela pátria. Só que ele acabou não indo para a praça, para a guerra, e eu fui. Eu não pedi nada, mas eu estava lá, eu estava de acordo. Mas eu é que fui e ele não foi. Mas tudo bem, ele tentou ir também, mas
Quando nos apresentamos em massa no QG da Segunda Região Militar, para nos alistarmos para ir para a guerra, porque nós queríamos uma luta mais direta, mais positiva contra o fascismo internacional, porque nós achávamos que tinha que lutar. Eles nos recusaram. Eles nos recusaram porque não podia, eles achavam que isso daria um certo cartaz para os estudantes. Então era uma coisa péssima, eles não queriam saber disso e não aceitaram. Mas passado um pouquinho, veio a nossa convocação, de alguns. E eu fui premiado com convocação. Quando partimos, já partimos junto com a tropa e tudo, mas para o serviço especial da FEB. O serviço especial tinha o encargo de promover informação aos soldados sobre a guerra e transmitir informações sobre os soldados. A FEB era ligada, era dependente do parte do 5º Exército Americano. E tinha que fazer o jornal da FEB. E para o jornal da FEB, que era o Cruzeiro do Sul, o Saldanha da Gama me entregou o Cruzeiro do Sul para eu ser o diretor, fazer o jornal e dirigir o jornal. O jornal era distribuído para a tropa, mas eram 2 edições por semana. Mas o material, para colher o material, principalmente reportagens, era preciso ir buscá-las. E quem ia buscar era eu. Eu ia para frente. E como eu era cabo, eu ia pura e simplesmente como um cabo, levando uma vantagem danada sobre os correspondentes de guerra, que muito mais qualificados do que nós, eles não podiam usar arma. E eu ia com uma submetralhadora e participei de todas as coisas. Fiz estágio na artilharia, com o Carlos Sclier, que eu fiquei conhecendo lá. Fiz estágio na infantaria, participei de patrulhas, participei de golpe de mão, participei de assalto, participei de todas as coisas importantes. Tomamos bombardeio de todo jeito, corremos para frente e corremos para trás. O negócio não era sopa. E fiz quarto no Foxhole, no cemitério de Monte Cavaloro, que era o ponto mais avançado na ocasião de todo o fronte brasileiro. E eu me lembro de ter feito, um dos quartos que eu fiz era num túmulo. Era num túmulo. O túmulo, naturalmente, tinha sido desocupado, mas estava lá, no velho cemitério de Monte Cavaloro. O quarto era porque se fazia 4 por 6. Você descansava 6 horas e ficava 4. Você ficava, era uma coisa tremenda a vigília no Foxhole. Aquela noite geladas, era uma coisa horrível o frio que fazia, e neve, tudo gelado. Você sozinho naquele buraco, era um aqui, outro acolá, e tal, de forma que com isso se cercava a posição, protegendo contra a chegada eventual de inimigos que viessem avançando. Qualquer movimento, qualquer coisa, a gente tinha que dar o alarme. Ao mesmo tempo, você não podia, se você desse, se você assustasse, desse um alarme, ou atirasse qualquer coisa, uma coisa suspeita sem fundamento, você estava desmoralizado, porque iam dizer que você era um poltrão que estava de medo. E, de fato, aquele negócio dava medo mesmo, porque era aquele silêncio de noite, escuro, mata, e de repente batia um ventinho, você via um movimento no mato, e vem alemão aí, o Tedesco, vem o Tedesco aí. Mas não era o Tedesco, era o vento. E o tempo todo ficavam sob tiros de inquietação do inimigo. O tiro de inquietação é um tiro geralmente de morteiro, não é nem de artilharia, às vezes de artilharia também, mas principalmente de morteiro. E eles ficavam atirando para o nosso lado. Eles não sabiam exatamente onde eles estavam, sabiam que nós estávamos por ali. Então ficavam atirando de noite. E também balas traçantes de fuzil, aqueles fuzis metralhadoras e coisas, com balas traçantes, aquelas balas luminosas. E você via aquele negócio vindo assim.
e atirando para o lado da gente, né? E nós fazíamos o mesmo, nós fazíamos também que tiro de inquietação infernizava a vida deles. Entre a posição do inimigo e a nossa posição, existia o que se chamava a terra de ninguém. Era um pedaço grande do terreno, que era tudo montanhoso, tudo assim. As patrulhas saíam, atravessavam a terra de ninguém, iam até a suposta posição inimiga, ou onde a gente achava que estava o inimigo, ia lá para ver o que estava vendo, se tinha movimento, muita gente, pouca gente, o que estava acontecendo, que armas que tinha por lá, o que tinha por lá. Então a gente voltava com as informações. E o golpe de mão era uma coisa mais séria. O golpe de mão, como ninguém atirava de sua posição, porque se eu tiro da minha posição, imediatamente eles localizam e bombardeiam aqui. Aí vem a artilharia, pá, e acaba com a nossa vida. Então, todo mundo saía da sua posição para atirar no inimigo e entrava na terra de ninguém num determinado ponto, e de lá atirava, para não localizar, que não localizassem a sua posição. E o golpe de mão consistia nisto. Com o alemão, toda noite vinha dar tiro de inquietação mais para baixo, na terra de ninguém, consistia em ir antes do alemão e ficar atrás, deixar ele vir. Quando ele viesse, fechava e prendia o alemão. Os alemães, a patrulha alemã que viesse atirar. Então, isso era o golpe de mão. A quarta-feira de cinza do ano de 1945, mas foi um negócio tremendo. Nós quase morremos, saímos despencados do morro lá, porque ficamos um tempão lá e os alemães cansaram de nos ver lá e nós pensávamos que estávamos muito bem escondidos. E, de repente, eles não estavam preparados, eles pensaram que era alguma coisa maior que estava lá. E nós éramos 8, 10 homens, não sei quantos. Começaram a tirar em nós de todo lado. Eles foram buscar reforço, avisaram, chamaram, tá, e veio o reforço e ficou um bando de alemão lá a atirar, feito louco. Aquela Lurdinha, que era a famosa metralhadora alemã, que se chamava Lurdinha a Costureira, porque ela era um tiro muito leve, parecia costuras. Então era Lurdinha Costureira. Mas eu sei dizer que foi um fogo em cima de nós, que estávamos lá no nariz deles. E nós despencamos de lá, que não era brincadeira. E não conseguimos sair de lá com a habilidade do sargento que nos comandava, que era o Eumídio. A nossa sede do jornal era em Florença. Era em Florença, a gente editava o jornal numa impressora chamada Limpronta, que editava jornais do fascismo e coisas. Mas aí foi confiscado o negócio e fizemos lá um acerto, o Comando Brasileiro fez um acerto lá com eles e nós ficamos com lá. Eram nós e os poloneses. Então, o jornal polonês e o jornal brasileiro, Cruzeiro do Sul, eram feitos lá. Que o Cruzeiro do Sul era feito para os soldados, mas também pelos soldados. Além dos oficiais que mantinham sessões mais sérias, informando a guerra em 4 frentes, tinha um major que fazia isto e que nos mandava o material sempre. Os correspondentes de guerra, queridíssimos, o Rubem Braga, que era uma coisa extraordinária, um dos homens mais inteligentes que já vi, o Joel Silveira, que sobre inteligente era simpaticíssimo, amigo, companheiro, o Francis Hallowell, que era correspondente da BBC, mas que ele tinha morado no Brasil e por isso ele era chamado o Chico da BBC. Mas havia algumas coisas que eram importantes para o soldado. Importante, por exemplo, era uma sessão que o Borba escrevia todos os dias, as cartas do Brasil. Para o soldado que está na guerra, não existe nada que fosse mais tocante, nada que fosse mais impressionante, mais gostoso, mais prazeroso
do que receber carta do Brasil. Era um dia de alegria o dia que chegava a carta. Então os amigos escreviam para a gente, as famílias, as namoradas e tal. Então era uma festa e tal. A gente nem sempre tinha muita chance de tomar vinho lá, porque, como diziam os italianos, tedeschi a portato tutto, está entendendo? Portato tutto via. Então levou tudo embora. Os alemães bebiam e levavam embora. Então eles enfurnavam, enterravam. E nós começamos a descobrir e começou a aparecer algum vinho um pouco melhor, né? E a gente tomava quando podia algum vinhinho. Mas não era assim muito sopa, não. Porque essa coisa de Cruzeiro do Sul, isso aí não era um negócio de paproar, não era turismo, não. Esse negócio a gente lutava para fazer o jornal com dificuldades. Por exemplo, não existia cedilha. Então nós cortávamos alguma de uma outra letra e punhamos uma coisinha em cima para fazer. Isso na composição de tipografia, né? Até o João Silveira escreveu um artigo sobre isso, muito, muito interessante, muito bom. E, afinal das contas, o Comando Brasileiro conseguiu que mandassem do Brasil depressa um lote de tio e cedilha, né? Porque não era possível, que lá não existia isso. Acontece que esse jornal era de distribuição não só na tropa, nós distribuímos para toda a tropa, mas nós mandávamos para o Brasil, para algumas famílias que queriam, que a gente queria, para as nossas famílias, e para a faculdade, para a Biblioteca Nacional. Então nós tínhamos um serviço de escuta de noite, que era o pessoal que fazia o Zé Carioca, que também era ligado ao nosso jornal, e eles ficavam de noite ouvindo a BBC de Londres e outras estações que tinham programa em português, tá entendendo? Para ter as notícias do Brasil. A propaganda nazifascista era uma propaganda muito eficiente. Então, ele fazia uma propaganda muito grande. Então, os italianos daqui eram geralmente nazistas, fascistas. Eram fascistas. Negavam, uns negavam, outros nem negavam. Entendeu? Agora, havia os que não eram mesmo. Entretanto, quando nós chegamos lá, nós pudemos constatar que esse entusiasmo que os italianos daqui tinham pelo fascismo não era o mesmo entusiasmo que os italianos de lá tinham. As famílias abominavam o Mussolini. Enfim, os costumes eram péssimos, a truculência era medonha, onde você ia indo por uma calçada, vinham 2 ou 3 camisaneiras, os camisaneiras vinham de camisa negra. Quando chegavam perto de você, tinha que sair da calçada para eles passarem. Entendeu? Porque se você não saísse, eles te davam uma trombada, te descompunham, te prendiam. E sumiam com você nem sabia o que está acontecendo. Pintavam, eram truculentos, arbitrários, era uma coisa horrível. E influenciando, como o Hitler fazia, influenciando as crianças também, procurando influenciar a juventude, tal, o patriotismo, porque a Itália é o máximo, não sei o quê. A Itália é um país de artistas, é um país de Michelangelo, é um país de Leonardo da Vinci, de Botticelli, de todo mundo, meu Deus do céu, de todos os tempos. Não é terra de guerreiro, aquilo lá é uma pantomima, uma besteira. Os próprios soldados do Mussolini, que tinham estado na guerra lutando contra os aliados, tá entendendo? Eles mesmos tinham já dado baixa, tinham sido presos, tinham sido soltos, eles mesmos já não achavam nenhuma graça no Mussolini mais. Afinal, acabou a guerra. E eu conto a você que o momento, talvez um dos momentos mais emocionantes da minha vida, foi a chegada ao Brasil. O primeiro escalão que veio direto para o Rio de Janeiro e desfilou no Rio de Janeiro. O nosso escalão, viemos no segundo escalão, e
esse aportou em Recife e desfilou em Recife. Mas quando nós fomos chegando no porto de Recife, estava a multidão lá toda no porto nos esperando e a banda tocando o hino nacional. No nosso vapor, que era o Dom Pedro I, Dom Pedro II, não me lembro qual dos Pedros que era esse navio que nos trouxe, a tropa toda do navio, da FEB, foi posta toda dentro de um tombadilho em forma, nós todos em forma, e em posição de sentido, tínhamos a bandeira, e ouvindo o hino nacional lá. E aí o pessoal começou a cantar o hino nacional. Então a chegada, você se aproximando do porto, né? E nós cantando o hino nacional, mas o hino nacional mais sentido que você podia imaginar, você não imagina a emoção desse momento. Foi uma coisa extraordinária. Afinal, chegamos, fomos muito bem recebidos por um povo simpaticíssimo de Recife, de Olinda, onde estivemos também. E lá desfilamos em Recife. E eu aproveitei para ir visitar a Faculdade de Direito, que foi fundada no mesmo dia que a minha Faculdade de Direito, no dia 11 de agosto de 1827. Né? Então eu fui e cheguei lá, entrei para conhecer a faculdade, mas tinha uma sala de aula que estava com a porta aberta e estavam dando uma aula e eles nos viram e imediatamente veio alguém ali nos acompanhou. Eu fui com o Carlito Silveira Correia, que era meu companheiro, fomos juntos lá. Aí era uma aula de direito romano. E aí o professor que estava dando a aula, então nos convidou para fazer parte ali da mesa e tal, e ele fez lá, fizeram lá um discurso lá para nós, não sei o quê, e imediatamente você sabe que nortista não perde a vez, né? Teve chance, imediatamente ele pula da cadeira e fica de pé e faz um discurso. E fez lá um discurso vibrante, nos saudando. E eu tinha que responder, porque o Carlito não respondia nada, ele não era de nada dessas coisas. Então eu fiz um discurso lá, demagógico para burro, como eu estava acostumado a fazer na faculdade, tá entendendo? E eles acharam muito bom. E viemos embora aqui para São Paulo, e aqui na faculdade tinham inventado de lançar a minha candidatura a presidente do 11 de agosto, porque eu era um nome assim, muito em evidência, com o negócio de guerra e essas coisas todas. Era um candidato assim que tinha suas chances. Mas fizemos uma campanha que foi uma beleza. Banda de música tocando o hino do expedicionário, a canção do expedicionário, sem parar. E de 5 em 5 minutos, um monte de gente me carregava nas costas, me punha no ombro e me levava lá pelo pátio da faculdade, ia até a porta, voltava, e a turma cantando, você sabe de onde eu venho, não sei o quê, aquela história do hino da canção da expedição, que é uma beleza. E a minha votação foi uma coisa curiosa. Era tão manifesta a minha vitória, tão evidente a minha vitória, todos tinham tanta certeza que o movimento que nós fazíamos era vitorioso mesmo, que nós acabamos perdendo. Mas aí fui advogar. Comecei a advogar, advoguei, trabalhei, lutei, e quando passaram-se os anos, e quando foi no dia 28 de setembro de 1949, no aniversário da minha querida tia Maria, querida e saudosa tia Maria, irmã de papai, eu encontrei a minha mulher atual, encontrei a Janda. Encontrei uma moça tão bonita, tão linda, e como não podia deixar de acontecer, me apaixonei por ela e em seguida me casei. Me casei e fizemos nossas viagens de núpcias,
e voltamos da nossa viagem de núpcias, passados 25 anos, fizemos nossa viagem, fomos pela segunda vez, porque já tinha estado uma vez na Europa, fomos pela segunda vez, fomos para Paris fazer a viagem, as bodas de prata na Notre-Dame de Paris. E foi uma beleza. E viajamos pela Europa inteira e voltamos. Aí continuou a vida e eu e minha mulher seguindo juntos, companheiros, nas horas más e nas horas boas, sempre juntos, sempre amigos. E assim atravessamos a vida. Afinal, fizemos nossas bodas de ouro, agora não mais viajando, porque nem tínhamos mais condição de fazer uma viagem para a Europa, porque não tínhamos saúde para isso. Fomos para a casa de minha filha, em Curitiba, a cidade mais bonita que existe por aí, e lá celebramos uma cerimônia na igreja de São João Bosco, de Curitiba, e o Ronaldo, meu genro, nos ofereceu um almoço muito, muito bom, no melhor restaurante de Curitiba, e assim comemoramos nossas bodas de ouro. Mas não morremos imediatamente, continuamos. Fizemos o casamento de nossa filha, depois fizemos o casamento de nosso filho. Por enquanto, a nossa alegria são os nossos netos e a nossa bisnetinha, que nasceu, a bizinha querida, que enche de alegria, enche de um pouco de uma criação também, mas de muita alegria, que compensa tudo. É isso que eu tinha que dizer.